Muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao ciclo de webinars às terças, organizado pela Divisão de Cogestão das Áreas Protegidas da Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo, do ICNF. Informamos, como sempre, que este webinar está a ser gravado e que no final da apresentação existirá um espaço para que os participantes coloquem suas questões. Obrigada. A nossa sessão de hoje tem como tema solos saudáveis e resiliência dos ecossistemas e temos connosco a professora Maria José Roxo. Maria José Rocha é professora catedrática do Departamento de Geografia e Planeamento Regional da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É investigadora integrada no Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, CICS Nova. É também coordenadora e investigadora em vários projetos nacionais e internacionais sobre temáticas relacionadas com desertificação, mudanças climáticas, catástrofes naturais. É também, no fim, membro da Comissão Nacional de Combate à Desertificação. Agradecemos muito ter aceito o convite, professora. Portanto, pode acionar a sua câmara e fazer a partilha da apresentação. Muito obrigada. Muito obrigada. Primeiro de tudo dizer que foi com muito gosto que aceitei este convite e que o meu objetivo hoje é partilhar com vocês uma série de preocupações que tenho, mas sobretudo também deixar uma certa informação, de maneira a que possamos em conjunto refletir um pouco sobre aquilo que é importante no momento atual, no que diz respeito aos solos, muito mais num contexto que temos hoje de seca e de mudança climática. E, portanto, os meus dois objetivos são mesmo esses: a falarmos um pouco e dar-vos a opinião daquilo que eu penso ser relevante neste momento e neste contexto. Sendo assim, por que falar de solos, da saúde dos solos? É evidente que termos solos saudáveis é crucial em qualquer circunstância, uma vez que é necessário que eles mantenham a produção agrícola e não só, e que possam sustentar, de certa forma, todo o ecossistema. E dentro desse contexto, é importante que o solo mantenha as suas funções e que possa reter água e reter os nutrientes. Nós sabemos que há uma nova estratégia de proteção de solos da União Europeia para 2030 e que apareceu em 2021, e há uma visão. A visão é alcançarmos solos saudáveis até 2050 e que haja uma proteção e utilização sustentável deste recurso. E que isso seja a norma, que não seja a exceção, mas que seja verdadeira a norma. E para isso, aquilo que a Comissão se propõe é que haja um documento, haja um instrumento legislativo que conceda aos solos o mesmo nível de preocupação que se tem com o ar ou com a água, que na minha perspectiva já devia ter sido pensado há muito mais tempo. Mas tudo isso acontece porque, no contexto europeu, se começa a ter, eu diria, cada vez mais consciência daquilo que é verdadeiramente problemático e é fácil, por estes números e por esta informação, percebermos qual a gravidade do problema. A erosão do solo afeta já 12,7% do território europeu, com intensidade moderada ou elevada, mas nós sabemos que em grande parte é elevada. Entre 2012 e 2018, mais de 400 quilómetros de terras foram ocupadas por zonas urbanas e, de certa forma, artificial. Mais de 530 milhões de toneladas de solo foram destruídos e declarados como resíduos, e 30% a 50% dos solos mais produtivos e férteis da Europa sofrem de compactação. E esta situação é também evidente em Portugal. E vocês sabem que a questão da erosão é uma realidade em função das práticas e daquilo que se tem feito ou que se tem vindo a fazer no território, mas é verdade também que não é só uma questão de erosão, é também uma questão de destruturação de solos, como podem ver nessa fotografia à direita,
onde a preparação para as culturas intensivas e superintensivas que estão a aparecer no Alentejo leva perfeitamente a essa destruturação. E não só, aquilo que se pode ver também nessa imagem é que essas manchas brancas que aparecem e que vão surgindo quando há esta limpeza e preparação do terreno, já me traduz também que houve erosão de solo, porque o que eu estou a ver agora já é o rególito, é a rocha-mãe, e não propriamente o solo produtivo. E depois os barrancos evoluem como vocês têm na fotografia à esquerda e que são também uma constante em função de algumas particularidades que já vamos ver em termos climáticos. Ora, bom, se eu tenho um problema com o estado físico, eu tenho também um problema com o estado químico. E a contaminação é um dos problemas graves dos solos na Europa e a salinização também. E dentro desse pressuposto, a salinização afeta já 3,8 milhões de hectares, sendo o solo nas áreas costeiras, porque tem a ver com o utilizar as águas freáticas e a compensação, a entrada de águas salinas, e faz com que depois à superfície do solo apareça uma película de sal, e é tremendamente difícil reverter ou inverter o processo, e é uma particularidade do Mediterrâneo, e nós sabemos que há sérios problemas de salinização, quer em Espanha, e também nós começamos a ter sérios problemas com este aspecto. Mas essa contaminação é lógica. Eu diria que se não acontecesse é que era difícil de pensar, mas porque nós estamos a fazer uma agricultura que tem um grande input de produtos que levam à contaminação dos solos e não só, levam à contaminação das águas freáticas, e esse é um problema com que nós vamos ter que lidar, e esta contaminação tem a ver com todos os fármacos, todos os agroquímicos, diria, e também com os nitratos que vêm associados, por exemplo, à exploração de gado. Mas este é o nosso panorama, como eu vos estou a mostrar. Se há um mau estado físico, um mau estado químico, há também, forçosamente, um mau estado biológico. E aqui é que nós podemos pensar, então é aqui que está um dos problemas, porque temos os solos a ficarem verdadeiramente mal doentes, porque não têm a capacidade de resistir e de solucionar aquilo que, ou melhor, reciclar todos os componentes que vamos colocando, ou toda a estrutura que vamos retirando, fragilizando esses solos. Então, sabemos que nas últimas décadas se tem perdido em termos europeus, e aqui temos o problema das torfeiras, que não é tanto um problema nosso, mas os valores são elevadíssimos, 7,4 milhões de toneladas libertados de gases de efeito de estufa para a atmosfera, em função dessa questão das torfeiras, mas os solos têm perdido a sua biodiversidade e a sua riqueza nesse contexto, a sua vida interior, porque o solo é um sistema vivo. E esse é um dos importantes aspectos, o solo é um sistema vivo. Tem uma dinâmica, tem uma vida própria e tem uma existência e uma lógica que nós temos que tentar perceber. E é óbvio que sabemos que o risco da desertificação tem aumentado e já está a influenciar na produtividade agrícola na União Europeia. Portanto, é isso que preocupa e que leva a que, de repente, neste momento, se esteja a falar tanto das questões do solo. E a desertificação, vocês sabem que eu falo imenso sobre a desertificação, é isto. É um contexto
em que verdadeiramente está tudo tão degradado, a rocha está à superfície, mas vamos ver que até podemos tentar fazer qualquer coisa e vamos tentar minorar e melhorar esta situação. Então, há fatores de degradação, eles estão aí elencados, mas eu vou, sobretudo, sublinhar aqueles que eu tenho hoje para falar com vocês, que é as alterações climáticas, a seca e as condições extremas e a gestão não sustentável das práticas agrícolas e florestais, que também levam, obviamente, à questão de como estamos a utilizar outros recursos, como seja a água e a questão da irrigação, ou como estamos a destruir outros potenciais recursos, como são os matos. E deixo-vos esta imagem. Eu acho que esta imagem fala por si. Eu tenho aqui uma alteração brutal do uso do sol no concelho de Mértola, onde tenho uma barragem, onde toda a área envolvente que vocês estão a ver está a ser preparada para culturas intensivas, neste caso amendoeiras, mas houve uma destruição de todo o ecossistema dentro de um contexto climático que nós sabemos verdadeiramente problemático. Então, aqui destruí solos, mas também tenho esta questão relacionada com a forma como estou a trabalhar o território, a utilizar o território dentro de uma perspectiva de mudança climática e daquilo que é importante. Há o fator social e há o fator económico, mas já vamos falar um pouco sobre ele. Ora bem, mudança climática completamente evidente, irrefutável, não há como negar em relação àquilo que está a passar na margem esquerda do Guadiana. Eu tenho verdadeiramente um declínio das precipitações totais anuais, é bem visível pelos valores que vos estou a apresentar nesse gráfico, e essa redução é uma redução que tem implicações do ponto de vista de como utilizamos os recursos, mas tem também uma implicação em termos de conservação da natureza e de biodiversidade. E essa alteração é muito bem denunciada neste contexto em que vocês podem ver que na década de 40 eu tive anos muitíssimo úmidos, mas estes anos muitíssimo úmidos só vão voltar a acontecer, só vai voltar a acontecer um ano como na década de 40, em 1990, 88, 89, e depois nós temos realmente muito mais períodos de déficit, porque esta é a diferença em relação ao valor médio, e, consequentemente, temos aqui períodos muito mais extensos de seca do que anos mais úmidos, como podem observar. E um facto muito relevante e importante é que o quantitativo diário de chuva vem vindo a diminuir. Não quer dizer que tenha diminuído a intensidade, pelo contrário. E nós estamos neste momento a analisar uma série muitíssimo boa, desde 1961 até agora, para vermos como mudaram as intensidades das chuvas. Mas os quantitativos diários diminuíram, o máximo em 24 horas tem vindo a diminuir. Mas há outros dois elementos interessantíssimos, que é quando é que esta chuva deixa de existir, e a chuva foi o que aconteceu este ano, desapareceu, não choveu durante o inverno, e consequentemente vocês têm a linha azul, que é um inverno que tem uma descida muitíssimo acentuada, então temos aqui um problema, temos que equacionar como é que é para as culturas que necessitam desta quantidade de precipitação. O mesmo acontece, mas menos notório, na primavera, que é a linha verde, e o outono é algo que tem uma ligeira subida,
mas aquilo que é interessante no outono é que o outono é a estação mais variável, anda para cima e para baixo, e isso implica um pouco aquilo que nós estamos a ver este ano, que é o comportamento dos meses de outono no ano climático. E os meses do ano, os meses de outono no ano climático são setembro, outubro e novembro. E então temos aqui estas oscilações, e aquilo que se está a passar este ano vem confirmar um pouco aquilo que nós estamos a constatar já há bastante tempo. Mas interessou-nos ver quantos dias tem um evento de chuva. Porque nós estamos habituados, ai que bom, quando chove uma semana inteira, às vezes chove 2 dias, e aquilo que nós constatamos é que o número de dias com chuva vem vindo a diminuir. Um evento tem menos dias de chuva. Chove 1, 2 dias, quando no passado eu podia ter semanas a chover continuamente, e isso dava outra capacidade de infiltração, outro tipo de comportamento do ecossistema perante esse tipo de precipitações. E depois, obviamente, que os números consecutivos sem chuva têm vindo a aumentar. Esse é outro dos elementos importantes. Porquê? Porquê que é esta tentativa de nós percebermos o ritmo das precipitações e a maneira como elas ocorrem? Porque isso tem a ver depois com a maneira dos trabalhos agrícolas, a forma como se vai cultivar, que plantas, que espécies, e esse é o nosso objetivo. Ora bom, fiz apenas um exercício que é o Stop 10, e mostrar-vos aqui rapidamente que tivemos muito mais períodos de seca e anos secos a partir da década de 80 até agora, muito menos anos úmidos, como já vos tinha mostrado, e estive a procurar um bocadinho, e é difícil que após um ano muito seco venha um ano úmido ou um ano muito úmido. Isso talvez não sejam muito boas notícias para aquilo que possa ser este ano. Portanto, é essa a leitura. Temos, obviamente, cheias, quando há precipitações muito intensas e quando chove muito. Esta é uma imagem de um mês de um outono de 329 milímetros, quando a média nesta área do país agora é de cerca de 500 milímetros, portanto podem ver. Já não temos esta imagem porque também não tínhamos o Alqueva e forçosamente teve este contexto. As secas, e no fundo aquilo que é a irregularidade e que nós já sabemos, que é a síntese do clima nesta região, mas este clima, desculpem, vai dar, obviamente, questões da erosão. E aqui só deixo estes valores de um único evento para verem a diferença de valores. Se eu tiver um solo nu num único evento, no centro de erosão de Valformoso, consegui chegar a 12 toneladas por hectare de perda de solo, enquanto uma vegetação natural foram 186 quilos, ou se lavrarem curvas de nível 5.000, uma redução de mais de metade em relação à lavoura de alta baixo, ou o esteval, que me deu muito menos, 1.700 em relação, por exemplo, ao trigo. Mas este é um dos aspectos cruciais que tem a ver, obviamente, com as práticas, que já falamos, com a destruição dos matos. Ora, aqui está outro aspecto importante, que é a destruição dos matos. E vamos chegar ao fim e vamos falar sobre esta questão, mas é triste que isto aconteça sucessivamente quando estou dentro do Parque Natural do Vale do Guadiana. E isto acontece sucessivamente. Mas se tem problemas de erosão, tem também problemas com a seca. E este é um aspecto crucial que eu quero refletir, porque tem a ver com saúde de solos, tem a ver com compactação de solos e destruição da sua estrutura. Isto é, a criação de gado bovino em plena Serra de Serpa, em Mértola, que não tem capacidade nem para criar
ovelhas e caprinos e que tem que ser muito bem feita. Mas eu tenho. Então, tenho esta carga de gado, mas tenho as secas. E esta é uma das imagens de 2003, para verem o efeito que tem uma seca num sítio onde este gado não devia estar. E a mesma coisa em 2019. E agora reparem nestes valores. O gado bovino aumentou sucessivamente muitíssimo. Em 89 eram 2.000, em 2019 são 11.000, mas se eu for contar agora são muito mais. Portanto, aquilo que eu tenho, 2019, e agora vamos ver uma imagem 2020, o mesmo problema, muito mais gado, alimentado superficial, e agora isto. E é isto que eu quero que vocês vejam. É isto porque é preciso ir para o campo ver a implicação destas políticas. Tudo isto está degradado em alto nível. Não se pode fazer gado bovino? Sim, senhora, pode. Depois podemos falar como é que podemos fazer. Agora, assim, não, como vocês podem ver, alto estado de degradação. Não admira. O grau de desertificação aumentou, o grau de aridez aumentou, estão relacionados, e eu tenho um mapa novo da desertificação que me implica que eu tenho um avanço sucessivo deste problema no país. Precisamos fazer algo? Precisamos e é urgente. Implica com água, implica com biodiversidade, implica com bem-estar humano. E temos que fazer algo. Então, pensamos fazer algo em termos daquilo que é o Centro Experimental de Erosão de Val Formoso. E a nossa dedicação total, neste momento, é perceber duas coisas. Perceber, se eu tiver que cessar uma função de utilidade agrícola, como é que o terreno, como é que a minha propriedade vai evoluir? Como é que a vegetação natural vai evoluir? No que é que isso se traduz em matéria orgânica? Como é que estes solos estão a recuperar? É essa a nossa, o nosso objetivo é perceber como é que eu recupero, quais são as melhores espécies e como é que eu posso passar essa informação aos agricultores. E é isso que estamos a fazer. Estas parcelas foram abandonadas por questões complexas. Eu não gosto da palavra abandono, porque gosto de dizer que cessei atividade agrícola, porque abandono parece uma coisa má, mas não é, já vamos ver que não é. O abandono pode ter utilidade e ser um serviço de ecossistema quando o mato e a vegetação correspondem a esse facto. Então estamos a trabalhar matéria orgânica e quero que reparem que, consoante o tempo de abandono, eu vou tendo mais matéria orgânica, mas ela é lenta na absorção e na reconstituição do solo por estar fragilizado. Mas quero, sobretudo, tomem atenção aqui ao esteval, a quantidade de matéria orgânica e também à questão das azinheiras e da floresta das azinheiras, que é aquilo que nós temos na herdade. E trabalhamos a herdade, porque tem este sistema de pastagens, de rotação, e, portanto, trabalhamos a conservação de solos, no fundo, na herdade, e trabalhamos ao escala da bacia, de pequena bacia hidrográfica. E reparem, é nesta imagem, 2013, a fotografia é 2005, mas agora vou-vos mostrar 2019, a fotografia 2022, e aquilo que eu sei é que o sistema responde, e responde desde que não haja novas intervenções que tenham estragado a sua recuperação natural. E é aqui que vamos ter que incidir quando pensamos em território. E depois, belas surpresas, magníficas surpresas, que implica que o sistema tem uma resiliência, eu diria que muitas vezes fico surpreendida, porque penso, não, isto não vai acontecer nada, não vai dar mais nada. Não. Neste caso, e este é um spot, são spots daquela área, daquela bacia, apareceu-me uma azinheira, apareceu-me o tojo, apareceu-me a roselha, apareceu-me as estevas, e tudo isto acontece dentro desse contexto. Mas agora quero que fiquem surpreendidos com este facto. É que estudos científicos revelam que as estevas e as urces são capazes de reter 45 a 73 toneladas
de carbono por ano por hectare. Portanto, temos aqui um novo dado para demonstrar que não é preciso acabar com os matos e que os matos podem ajudar a mitigar as alterações climáticas, muito mais baseado nestas duas espécies, que já tinha dado um certo interesse quando começámos a ver os dados de Valformoso, porque temos uma parcela só com estevas que foi, cessámos a parte agrícola e deixamos aparecer. E apareceram imensas estevas e está a dar resultados que vêm, de certa forma, dar validade a este estudo, que terei todo o gosto em passar a informação, para percebermos até que ponto é que podemos utilizar esta espécie como um elemento mitigador, e a URSS, que ainda por cima é também bastante bonita em termos de paisagem e em termos de ecossistema. Ora bom, então, nós temos estes elementos de campo, esta necessidade de perceber como é que podemos recuperar solos e dar saúde a solos, e temos uma coisa que surgiu, que é o Pacto Ecológico Europeu e a nova PAC, que tem todos estes elementos e que são, no fundo, aquilo que nós pensamos no combate à desertificação. Portanto, por colocar em prática estes elementos é combater a desertificação. E aqui temos, sobretudo, o conservar os estoques de orgânicos no solo. Eu diria que é não só isso, mas também melhorá-los. Reduzir a poluição, melhorar a estrutura, tudo aquilo que nós sabemos. Mas há um ponto aqui fundamental, é o 7. Eu diria que estes são quase 7 mandamentos. Não são 10, são 7. Mas melhorar a literacia da sociedade em relação aos solos é crucial, é fundamental, porque os solos podem ajudar não só na questão de mitigar as alterações climáticas, mas também em situação de seca, eles podem ser um recurso muito interessante. Não é para hoje, mas eu podia-vos mostrar imagens de como é que a herdade de Valformoso resistiu à seca severa em comparação com a envolvência. E tenho fotografias em que vocês dizem, aqui começa a herdade, aqui já não é herdade. Porquê? Porque as técnicas de conservação de solos e de gestão da herdade têm sido diferentes. Ora bom, fala-se muito em como é que fazemos gestão sustentável de solos, vou passar rapidamente. Apareceu este conceito da agricultura regenerativa, não é nada de novo, é só aplicarmos algumas coisas que já tinham muitíssimo do passado e reabilitar o solo, mantê-lo produtivo. Há aqui uma série de elementos que é o montado, é precisamente a utilização da parte arbórea com a parte da cultura, com o gado. Portanto, temos aqui todos, eu diria que nós sabemos tudo, temos é que pôr em prática da melhor maneira. O saber tudo é, já sabemos, já foi feito, vamos agora, à luz dos novos conhecimentos, fazer essa mudança para esta atitude mais de conservação. Então, é encorajar a que haja uma mudança de mentalidades, mas essa mudança de mentalidades tem que ser muito apoiada na demonstração, como tem sido feito, e também na parte de incentivos. E esses incentivos vão ter que ser, obviamente, os serviços de ecossistema, porque é aí que reside a questão. E agora pensem só comigo. Eu posso ser um agricultor, fazer cereais. Eu posso ter, se fizer cereais dentro de uma questão de conservação de solo, eu posso ter gado e tenho que saber onde é que coloco o gado. Eu posso ter os matos e estar a receber serviços de ecossistema porque estou a melhorar solo, porque estou a permitir que haja água para o interior. Aquilo que é forçoso é não pensar que vou ter 500 hectares só de cereal ou 500 hectares onde estão a pastar 1.500 vacas
esta mudança, esta transição, que é uma palavra muito utilizada agora, que nós temos que tentar fazer passar para que se possa perceber como é importante aplicarmos estas técnicas, estas práticas que possam melhorar, sobretudo, a saúde do solo. Porque aí é que está o problema. É melhorarmos de maneira a que o solo possa continuar a evoluir, dê nutrientes. Eu não posso estar a tirar mais nutrientes do solo do que aquilo que ele é capaz de fornecer. E por isso é que tenho que pôr agroquímicos. Mas não posso fazer que isso aconteça. E há muitas técnicas. Aqui vocês têm uma bonita termocilha que depois é colocada no solo para dar azoto e para melhorar o solo, que se chama sidração. Portanto, eu tenho aqui. Muitas vezes também é cortada para a alimentação de gado, mas é esse o sentido. Mas há uma série de técnicas que podem melhorar a estrutura e a textura até do solo. E os matos. Os matos, vocês sabem que eu sou séria defensora dos matos. E não me venham com a história dos incêndios e os matos. Os matos são verdadeiramente polos, hotspots de biodiversidade. E reparem, estes meninos que estão aí nessa foto eram uns holandeses e uns alemães, não são propriamente baixinhos. E nós estávamos a fazer transeptos para ver as espécies. E aí dá para perceber que na Serra de Mértola eu posso ter esta diversidade brutal, onde tenho estevas, onde tenho toda a diversidade de plantas, e é riquíssimo em todos os aspectos. E o solo fica completamente coberto por uma esponja, por material que vai funcionar como esponja e que permite que a água se conserve. Se eu levantar aquelas folhas todas, por baixo está mais úmido. Isso aconteceu estando em seca. E isso é que é importante e é relevante. Por isso é que é bom andar no campo para testar aquilo que nós pensamos. E sabemos que 60% a 77% dos habitats protegidos pela Diretiva Habitats estão ameaçados. Não admira, porque este sítio que eu vos estou a mostrar já não existe, porque o agricultor resolveu limpar tudo e desapareceu algo que só ficou documentado em fotografia em pouco tempo. Portanto, anos e anos para ter este ecossistema e destrói-se em poucas horas. A reflorestação que é importante para a dinâmica, e estou já praticamente a acabar para podermos conversar, sabendo que a União Internacional de Conservação da Natureza diz que mais de metade das árvores nativas endémicas da Europa estão ameaçadas de extinção. Eu acho que isto é importante e acho que temos que pensar como minimizar este impacto e tornar as espécies endógenas muito mais utilizadas. Este é um contexto na Serra de Serpa, em que a reflorestação está a ser feita com alfarrobeira, porque sabem ao preço que está atualmente a alfarroba e é uma espécie endógena. Vamos ver como é que ela se dá nesta área do país, mas para já é regada, mas para já no início tem que ser, mas vamos ver como é que está a acontecer. E deixar-vos, para quando puderem, a ver esta recomendação sobre a Carta Mundial de Solos, em que a principal preocupação é pensarmos nos serviços de ecossistema, mas agora vamos pensar solo. E é quais são os serviços de ecossistema que o solo pode dar. E essa é a parte que nós queremos transmitir aos agricultores e às pessoas que estão interessadas na conservação da natureza, quer seja sistema agroflorestal, quer seja conservação de habitats, porque o solo é a base. Então, é óbvio que
os benefícios têm que ser postos a bold e pensarmos como passamos esta mensagem, que é precisamente isso que eu hoje estou a fazer com vocês. E então, os serviços de ecossistema, é óbvio que o solo é o suporte para a produção primária, ciclo de nutrientes, formação de solo, dá-nos uma série de elementos, portanto, dá-nos alimentos, fibras, água, combustível e dá recursos genéticos e habitats, como ali está, dá serviços de regulação, como é a questão do clima, a questão das inundações ou a questão da erosão e, obviamente, os serviços culturais que têm os valores estéticos, o valor da paisagem, que seria outro tema, outro webinar, para podermos falar nesta questão da relação dos solos com a paisagem e como é que isso se pode interpretar em termos de território. E, por último, deixar-vos o projeto que temos em mãos, que é o projeto Desert Adapt, em que começamos por fazer uma cartografia de áreas sensitivas à desertificação. Portanto, as áreas mais degradadas são as áreas que estão a laranja, amarelos, menos degradadas, e depois aquilo que foi planeado para se pôr em prática neste projeto. Ele é na freguesia de Cabeça Gorda e o que é que programámos colocar aqui em termos de espécies para recuperar os solos e recuperar do ponto de vista económico. Eu passei esta porque é mais interessante do ponto de vista gráfico e portanto aqui algumas espécies e metodologias que foram adotadas, mas tivemos um certo azar que foi a implementação do projeto coincide com a seca. E temos dois objetivos com esta questão dos solos. É corresponder à ODS 15.3, que é proteger e restaurar. Importa pensar que todos estes elementos são fundamentais que nós possamos pôr em prática porque temos que cumprir. E não só o ODS, como esta sim é mandatória, que é a naturalidade na degradação das terras e que tem a ver com o Plano Nacional de Combate à Desertificação. E então, aquilo que nós temos que pensar tem que ser posto em prática. Então, como é que vamos pôr em prática? E quais são as maneiras de passarmos esta informação? Esta informação tem que ser passada, tem que ser demonstrada, tem que ser replicada, os bons exemplos, porque só assim é que nós podemos mudar a mentalidade. E o meu último slide é apenas didático. O que é isto? Isto é aquilo a que os espanhóis chamam de banco de sol. Isto acontece no sul de Espanha. E o que é que fazem? Quando fazem uma grande infraestrutura, uma autoestrada, uma estrada, uma área de urbanização, a primeira coisa que fazem é decapitar, tirar o primeiro layer de solo e depositá-lo. E vocês dizem-me assim, não é solo. Não é solo. Mas aquilo que eu tenho ali é material que depois os agricultores vão levar para colocar nos seus chocalcos para fazer os citrinos que fazem na área de Valência ou outras culturas. Ou seja, não se desperdiça, está ali, vai-se buscar e utiliza-se. E é neste espírito que nós temos que entrar. Reutilização, melhoramento e pensar que temos tudo nas nossas mãos para conseguir melhorar substancialmente a saúde dos solos, recuperar áreas degradadas, porque os estudos experimentais e aquilo que conhecemos nos permite já ter tecnologia e saber como fazer. Importa divulgar, importa pôr em prática. Obrigada. Muito obrigada, professora. Foi realmente uma apresentação muito urgente e muito importante. Abrimos então espaço para os participantes colocarem as suas questões. Já sabem que o podem fazer de forma oral, levantando a mão, e já temos aqui algumas mãos levantadas. Também o podem fazer de forma escrita. Vamos iniciar portanto, pelas pessoas que levantaram a mão. A professora pode deixar de partilhar?
Pedia, se pudesse. Sim, deixa eu ver só aqui onde é que está. Já está. Pronto, muito bem. Vou então, portanto, dar voz aqui à Patrícia Tavares, foi a primeira pessoa a colocar a mão, vou permitir o microfone e a câmara. Pode colocar a sua questão, Patrícia, obrigada. Já está a câmara? Já? Para si. Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, parabéns ao SNF por estas iniciativas às terças, que são muito, muito interessantes e acho que temos todos a ganhar com isto, e também à professora Maria João Rocha, que fez uma apresentação muito interessante. Pronto, eu queria só dizer duas coisas rápidas. A primeira é relativamente realmente à história da literacia que falou. Eu acho isso realmente muito importante, porque eu acho que a maior parte das pessoas não tem de toda a noção dos impactos que têm, por exemplo, as culturas intensivas no solo. As pessoas não têm noção. Eu conheço pessoas que têm terras, têm mente terras, e eles estão convencidos que as culturas intensivas não prejudicam o solo, mas eles estão de tal maneira convencidos que dizem, tu és da cidade, não percebes nada. Quer dizer, as pessoas não têm mesmo conhecimento, portanto realmente temos mesmo que informar as pessoas e explicar às pessoas o que é que está a passar. Não é uma coisa assim, se é uma coisa visível até a olho nu, como disse a professora, acho que é uma coisa relativamente fácil de explicar às pessoas. Pronto, o outro desabafo era só relativamente realmente, como já há tanto conhecimento como falei, dos impactos das culturas intensivas, como é que realmente ainda se permite aqui em Portugal. Eu acho que a Europa o resto da Europa já tem uma visão um bocadinho diferente, mas aqui nós ainda estamos no caminho do regadio e das culturas intensivas, quer dizer, nós ainda estamos, o que ainda temos de preservado, vamos acabar rapidamente, estamos a acabar com uma grande rapidez com os solos que ainda temos, não é? Que em vez de estarmos a preservar o que nós ainda temos, que na Europa está-se a fazer campanhas de restauro, nós aqui, em vez de preservarmos o que é que temos, estamos a estragar, não é? Como temos agora vários planos de novas barragens para regadio, e como é que realmente, havendo já este tipo de conhecimento, o que é que nós podemos fazer, e já que estamos aqui tantas pessoas, penso que estão aqui bastantes pessoas, acho que nos devíamos juntar todos e tentar lutar pelo nosso solo, pelo nosso território, pelo futuro do nosso país, porque nós vimos o que é que aconteceu em Espanha, na região, por exemplo, da Andaluzia, e agora está a ser replicado cá, através mesmo com os investimentos espanhóis. E o que é que nós podemos fazer? Nós não podemos ficar cessadamente sentados até que destruam tudo e depois tentarmos comprar terreno a terreno, quer dizer, temos de tentar preservar o que ainda temos. Obrigada a todos, desculpem. Muito obrigada, Patrícia. Não sei se a professora quer comentar mais alguma coisa ou posso passar para a próxima questão? Posso só dizer que a Patrícia tem toda a razão, e aquilo que talvez me choque mais é que passamos anos e anos e anos a bater sempre na mesma tecla, que foi as campanhas do cereal de Salazar, que degradaram os solos, as monoculturas, e agora estamos perante uma monocultura de sul a norte, e há esta inércia, não é? E isso é preocupante, sem dúvida que é preocupante. Obrigada, professora. Vou dar então a palavra a João Cudesso, penso eu. Vou permitir o microfone e a câmara. João, pode ligar o microfone e colocar a questão. Está a conseguir ligar o microfone, João? Se calhar está com alguma dificuldade. Vamos só aguardar mais uns instantes, senão passaremos a... já está. Online. Já está. A questão dos fogos controlados para combater os incêndios florestais, isto é, para minimizar os impactos dos incêndios florestais no verão. É uma técnica que já é utilizada há algum tempo e que é muito prejudicial para o solo, como você diz, professor. Aquilo que penso em relação ao controle dos incêndios, não é tanto a gestão dos matos, porque essa é a questão dos incêndios. Temos a gestão dos matos, porque a questão dos solos vem depois. Quando eu tenho incêndio e começa a chover, é que eu tenho um problema sério. Então, aquilo que devia haver era verdadeiramente neste país, a começar pelo Estado, uma verdadeira gestão de combustível e de matos. E isso é que era bem pensado. Então aí depois nós podemos ver como é que conservamos. Eu lembro de um pormenor, João, que ontem surgiu na aula que eu dei,
foi, é assim, se há incêndios que são tão severos que ultrapassam rios e estradas, como é que não ultrapassam aceiros, não é? Para combate ao fogo. E esses aceiros muitas vezes são áreas também enormes de destruição de solo, mas eu quero deixar aqui um ponto muito importante que talvez não tenha ficado claro. Eu, como geógrafa, considero que há possibilidade de fazer culturas intensivas, culturas extensivas. Muitas vezes as extensivas também podem ser prejudiciais ao solo. A única questão que temos que pensar é, e isso tem muito a ver com o gado que eu vos mostrei e aquilo que está a acontecer na Serra de Serpa, em Mértola, que é, nada impede de ter culturas intensivas, de ter eucalipto, de ter gado bovino, de ter uma série de culturas, e vocês vão pensar, mãe, até podem ter abacates. Agora, a realidade é essa. Depende de onde e com que recursos. E isso implica saber planear território e saber ordenar território. E saber uma coisa fundamental, que é a minha maior crítica de sempre, que é saber os recursos que o país tem. Não temos uma boa carta de solos, nem de qualidade de solos. Não sabemos verdadeiramente os nossos recursos. Então, se eu não tenho uma boa cartografia de base, se eu não sei os recursos, não posso ter uma boa gestão de território. Isso é fácil de perceber. E é aí que nós temos que trabalhar. Agora, as especificidades geográficas são para ter em conta. Eu não posso ter aquele gado na serra. Eu não posso ter olival intensivo de norte a sul, da maneira como está a ser feito. Vamos ser conscientes daquilo que estamos a fazer para o futuro. Agora, esta especificidade de território é fundamental. Muito obrigada, professora. Vou dar então a palavra a Jorge Polido Valente. Jorge, pode colocar a sua questão? Ora, boa tarde a todos. Professora Maria José Arroz, prazer em revê-la. Muito gosto, muito gosto. Obrigado ao ICNF por estas sessões que são interessantíssimas, em que se aprende muito. Eu queria colocar aqui 3 questões muito simples à professora Maria José Arroz. A primeira, e já que se falou tanto de Mértola, e o PDM está agora em revisão, e eu perguntava que medidas concretas e que normas regulamentares devem ser consideradas nesta revisão do PDM para conseguirmos, portanto, obter os resultados pretendidos em termos da conservação do solo. Essa era uma questão. A outra questão era saber que resultados práticos tem tido o Plano Nacional de Combate à Desertificação. É um plano, eu participei em determinada ocasião nessa comissão, aliás, em mais do que uma ocasião, em funções diferentes, e saí sempre, e manifestei isso na altura a quem dirigia a comissão, com uma frustração enorme, porque é um plano com tantas medidas, mas depois com efeitos práticos quase nulos. E a última questão era também, e está ligada um bocadinho a esta última e à primeira, é em que situação é que está atualmente o Centro Experimental de Val Formoso, estrutura pela qual nós temos, a professora Maria José Roxo, um carinho maior ainda do que o meu, e que tem sofrido tanto ao longo dos anos, tanto em termos de necessidades de apoios. Obrigado. Bem, primeiro de tudo dizer que é um gosto voltar a vê-lo e deixar aqui, e começar pela última, dizer que foi o Dr. Polido Valente que me deu a possibilidade de renovar o Centro Experimental de Erosão quando era diretor regional de Ambiente do Alentejo, e foi o primeiro projeto que eu consegui em Portugal para reabilitar, e a partir daí conseguimos ter o centro mais atualizado, tínhamos eletricidade, pudemos fazer uma série de coisas e fiquei-lhe desde sempre muito grata por isso.
O centro está a trabalhar, todo automatizado. É verdade que nunca consegui nesta minha, eu diria, cruzada para que o Estado e o país percebessem o que é que tinha ali como património científico. E conseguimos, com a ajuda de um colega espanhol, automatizar tudo, e como eu centro de investigação, o SICSNova, que deu essa possibilidade, e portanto nós estamos a recolher tudo automático neste momento, com data loggers, mas não temos, como houve a ruptura dos tanques, além disso, na fotografia que eu vos enviei, e foi de propósito para o cartaz, dá para perceber como é que os tanques estão e furaram, e eu tive que arranjar outra solução, e portanto está tudo automatizado. Esse azar tornou-se numa verdadeira oportunidade científica de estar a fazer o trabalho que agora estou a fazer sobre matéria orgânica, regeneração de solos e de ecossistemas, e que eu vos mostrei, e que é muito útil no momento atual. Por isso, o centro está, a herdade não, porque eu conheci a herdade com 11 trabalhadores, e neste momento a herdade tem um casal que toma conta da herdade. Estamos a tentar fazer um projeto agora no futuro imediato para a herdade como polo de investigação e de inovação científica naquela área. Mértola merece, e Val Formoso tem que ter esse polo de investigação, pelo qual eu luto há imenso tempo, como o doutor Jorge Polito Valente sabe, que é verdade. Portanto, o centro, continuamos, teses de doutoramento, teses de mestrado, e espero que no futuro, quem me está a ouvir, que queira ajudar, também possa vir fazer mais estudos no centro, porque assim dá uma maior projeção. A Comissão Nacional de Combate à Desertificação teve um papel muito importante de divulgação de workshops, de falarmos sobre desertificação durante um tempo. Depois meteu-se o tempo da pandemia, foi complicado. O programa vai ser renovado e finalmente temos o Observatório de Combate à Desertificação que podem aceder, e vai cada vez melhorando. Agora, o programa precisa de uma remodelação grande, tem que haver muito mais base, muito mais trabalho dos núcleos regionais, e esperamos que isso aconteça agora com esta revisão. O impacto prático é difícil de medir, mas de qualquer forma fala-se muito mais, ou falou-se muito mais do que no passado, e todas estas circunstâncias, a seca, todos os problemas com as culturas intensivas, com as questões de solo, têm trazido um pouco a questão da desertificação mais para os mídia, e falamos mais todos. Mas eu também temo que isso seja um momento, mas não podemos deixar que isso aconteça. Em relação ao PDM, o PDM tinha que ter uma coisa que era lógica e que não sei porque que não acontece, uma vez que nós até temos a cartografia. O PDM tinha que incluir o mapa de desertificação, da suscetibilidade à desertificação do concelho. Tinha que incluir o mapa ou o plano de combate ou de mitigação, adaptação e mitigação às alterações climáticas. Havia que cruzar. E depois havia que, em função das áreas, e isso era muitíssimo fácil de fazer, em função das áreas e da cartografia, dizer: aqui não se pode fazer isto, aqui não se pode fazer isto. Por exemplo, o exemplo concreto, em colocar painéis fotovoltaicos. Sim, senhora, interessante. Aonde? Nas áreas mais degradadas pela desertificação, porque não dá nada, é só rocha. Então, essas áreas podem ter uma outra utilidade. Isso é pensar território. E era isso que deviam ser os PDMs, é pensar território, é ver, juntar a cartografia e arranjar soluções. E depois estar muito perto das populações, e não deixar as populações um pouco
Porque é que o senhor vai sair uma tese de mestrado sobre a questão do gado bovino? Porque é que está a criar gado bovino? Pois o subsídio é melhor, dá menos trabalho e pronto. E é assim, mas é preciso explicar que poderia provavelmente também ter outro tipo de utilização da sua herdade e dos seus terrenos e que podia tirar o mesmo proveito ou até mais. Mas isto é preciso um contacto direto e é isso que falta. Muito obrigada, professora. Temos então Luís Filipe Sobral, que também já tinha a mão levantada. Vou permitir o microfone e a câmara. Poderá colocar a sua questão, Luís? Vamos aguardar uns instantes, por vezes há dificuldades na ligação. Talvez o Luís esteja com alguma dificuldade em ativar o seu som. Bem, poderá tentar, dentro de momentos, vamos passar então para o Pedro Felgar, que tinha, portanto, também colocado a mão e depois poderemos retornar, portanto, ao Luís, caso já consiga acionar o seu microfone. Vou então dar permissão ao Pedro. Pedro, pode. Ouvir? Então, estão-me a escutar? Estão-me a escutar? Sim, já estamos. É o Pedro, não é? Sim, mas demora muito tempo a darem autorização para fazer esta conexão de câmera e do microfone. Não demoramos muito tempo, às vezes pode haver um tempo do seu telefone. Sim, eu estou a dizer que sim, é a minha experiência, estou a dizer que sim, demorou muito tempo e que era muito mais fácil, as pessoas têm a mão levantada, já estarem, por exemplo, com a câmera on, só precisarem de ligar o telefone, é uma sugestão para a moderação. Bom, eu estou aqui fora de casa, na Gulbenkian, e queria falar sobre a questão da gestão dos matos, que me pareceu super interessante, toda a palestra eu concordo com ela. Na questão dos matos nós temos que ter atenção numa característica, por exemplo, a esteva tem um ciclo de vida que ao fim de 7 a 9 anos ela vai secar e ela vai criar as condições perfeitas para haver incêndios. As espécies pirófitas, nas quais podemos incluir o pinheiro bravo, podemos incluir, de certa forma, o eucalipto, etc., nós temos de ter cuidado com elas. Quando nós sabemos que o ciclo de vida é este exatamente, é muito interessante podermos fazer a gestão dos matos e saber que no 7º ano de um esteval é interessante cortá-lo, porque se não o cortarmos, a hipótese de incêndio e de destruição de tudo o que está à volta e mais além, e quilómetros quadrados, é um potencial muito grande. Portanto, além de tudo mais, precisamos de ter esta informação biológica para poder atuar e gerir os matos. Muito obrigado, professora. Pedro, eu agradeço e acho muito interessante. E por isso é que eu acho também que todas estas questões que nós estamos a trabalhar têm muito a ver com interdisciplinaridade, não é? E por isso esta questão da esteva que me apaixona. Eu sempre fui fã da esteva e tinha grandes discussões com ecologistas porque diziam que era péssima isto e aquilo, e eu depois levava-os ao campo e demonstrava que não era tanto assim. E a grande guerra era, não nascia nada debaixo das estevas, não é verdade. Pelo menos na Serra de Mértola, etc., não era verdade. E então eu acho que sim, que nós temos de trabalhar em conjunto. E acho que essa é a parte mais aliciante da ciência. Eu levar o meu pedacinho, o Pedro traz o seu pedacinho, então agora vamos aqui ver qual é a solução para este território. E vamos pensar, e é deste pensamento e cruzamento de ideias que saem as boas soluções. Por isso, grata por me dizer que ao final de 7 anos, apesar de eu achar que continuamos a ter sempre aquela questão, importa é gerir bem
e ver como gerimos. Mas obrigada, Pedro. Obrigada. Obrigada, agora fui eu que não liguei. Obrigada pela pergunta e pela questão. Luís Filipe Sobral talvez continue com problemas porque não me parece. Bem, passamos então, portanto, às questões escritas. Vamos retomar, uma vez que já não há mais mãos levantadas. Só um momento. Portanto, temos alguém a querer tentar falar? Não? Não. Peço ao Pedro que, por favor, desligue o microfone, se for o caso. Vamos então ver as questões a colocar. Portanto, temos Mário Manuel Ferreira dos Reis que questiona: a barragem e plantação de fruteiras apresentada numa das imagens não pode ser positiva para a fauna da zona, maior densidade e biodiversidade. Ao aumentar a disponibilidade de água e de alimento, plantas herbáceas / flores, se usar enrelvamento nas entrelinhas? Sim, verdade. Essa era uma das práticas que eu gostava de ver postas em prática, mas não acontece assim. Agora, a questão que me preocupa naquela área não é tanto a questão das espécies em si ou aquilo, é a quantidade de hectares e depois a questão dos recursos hídricos. E então, aquilo que nós pensamos é sustentável ou não é sustentável. E então temos que pensar também nessa base. Mas sim, isso seria ouro sobre azul se houvesse enrelvamentos, diminuição de químicos, uma utilização sustentável da água e óbvio que qualquer plano de água é importantíssimo para a biodiversidade. E então aí é óbvio que sim. Agora é uma questão de pensarmos custo-benefício como é e como é que podemos avaliar essa atuação perante o território. E é mais, era aquilo que eu dizia há pouquinho, Manuela, as condições de solo e de clima destas regiões, o que é que eu posso tirar? Como é que tiro daqui proveito? Ok, provavelmente sim, posso fazer, mas não posso fazer tantos hectares. Qual é a capacidade que aquela barragem tem se continuarmos a ter seca? Não há. E isso é dentro desse ponto de vista que nós temos que pensar, é pesar as coisas de um lado e do outro. Muito obrigada, professora. Vamos nos focar mais nas questões diretas, portanto, a esta apresentação, deixando, se houver tempo, os comentários para o fim, porque uma vez que temos aqui mais questões específicas e também temos alguns comentários. Vamos ver de seguida. Cristiane Ortiz Garcia questiona: qual a cartografia de solos é mais fiável no território de Portugal? Existe algum projeto de recompilação da cartografia produzida nas diferentes regiões? A nossa carta de aptidão agrícola é muitíssimo antiga e, portanto, aí havia uma classificação dos solos consoante a sua aptidão agrícola e não tem já uma relação direta com aquilo que é hoje. Contudo, aquilo que pode ver é a base de cartografia sobre solos, que está localizada no INIAV e que tem lá a informação toda sobre solos, mas há sempre que pensar que a questão da cartografia sobre solos é uma cartografia desatualizada, mas que é aquilo que nós temos e depois tudo depende também do objetivo do trabalho e da maneira como se pode obter mais informação pormenorizada. Mas ver no site do INIAV que há uma base de solos, eu estava a tentar lembrar-me,
como é que é a base de dados, mas é fácil encontrar a base de dados sobre solos. Muito obrigada, professora. Temos mais uma questão, vão surgindo mais questões e eu devo avisar que, portanto, temos alguns limites de tempo, portanto, todas as questões que não forem, que não conseguirmos responder aqui, portanto, no presente webinar, nós deixaremos o e-mail da professora e poderão endereçar, portanto, essas mesmas questões, uma vez que temos algumas restrições de tempo. Passando a outra questão por escrito, depois iremos a uma questão oral, que já foi levantada mais uma mão. Temos a Ana Palmar. Boa tarde a todos. Professora, peço-lhe uma palavra sobre a pressão de uma nova cultura, entre aspas, intensiva, os painéis solares, impactos e medidas mitigadoras. Muito obrigado por tudo o que transmitiu. Pois, os painéis solares. Eu há bocadinho ao doutor Jorge Polito Valente já disse o que é que eu pensei. Eu colocaria sempre os painéis solares em áreas onde... porque nós precisamos de energia renovável. Essa é a outra realidade. Mas em áreas que eu visse que não tinham grande possibilidade em termos... ou que o custo da regeneração é tão elevado ou tão prolongado, eu utilizaria esses espaços para esses contextos. Eu sei que isso não está a acontecer. Estão a aparecer painéis solares por tudo o que é sítio. Há uma tentativa de ter uma tecnologia que deixa passar e pode-se ter algumas culturas, mas também é uma temática que eu não tenho muito presente nos impactos que ela tem. Mas se eu tivesse que decidir em relação a algumas áreas para localizar esses painéis, eu sabia onde é que os localizava. Era fazer uma carta de sensibilidade à desertificação, ir ao campo. Estas áreas são, algumas áreas até de Mértola são bem planas, podem ser utilizadas, ou em Alcotim, podem ser utilizadas para painéis solares. Muito obrigada, professora. Vamos dar voz então a Nuno Cortês. Vou-lhe dar permissão, uma vez que levantou a mão. Pode ligar o microfone e a câmara. Creio que já poderá agora. Nuno? Estamos a ter aqui parece que alguns dos participantes estão com dificuldade em ligar-se, mas nós damos as permissões devidas, talvez é algo que nos é mesmo, que não nos é possível fazer nada. Eu passaria então a mais algumas questões escritas. Portanto, temos um convidado que não está identificado, provavelmente algum problema de conexão também. Vou fazer a questão a mesma. Boa tarde, obrigado pela partilha. A minha questão é a seguinte: como é que, existindo tanto conhecimento a ser produzido por investigadores que ligam várias infraestruturas da esfera pública, como a academia e institutos públicos, esse conhecimento não se traduz nem encontra qualquer caminho nas macro-orientações políticas de planeamento de território? Essa é a resposta que vale $1 milhão. É tremendamente difícil, por muito que uma pessoa fale, por muito que uma pessoa explique, por muito que depois haja verdadeiramente um plasmar desse conhecimento em termos de políticas públicas. Esse é outro dos aspectos importantes a ter em conta. Mesmo muitas vezes as políticas europeias, quando passam para nós, têm sempre aquelas nuances e fica ali um pouco mesclado e não são claras. Mas isso não impede que a academia tenha que continuar a dizer aquilo que pensa, aquilo ia ter, por exemplo, um papel importante no plano de combate à desertificação, mas também
passa muito, e eu creio que isso vai ser uma realidade. Esta fase de transição em que temos que fazer coisas diferentes passa muito também pelo poder local e por aquilo que o poder local pode implementar e pode ajudar no seu território. E isso vai ser também uma mudança de mentalidade. Mas é verdade que muitas vezes não conseguimos. Deixem só dar um exemplo. Imaginem a quantidade de relatórios sobre incêndios, sobre desertificação ou sobre a seca, que foram produzidos em termos científicos por comissões, que até foram nomeadas pelo governo e que depois não vemos os resultados. Acho que este é o exemplo concreto daquilo que o nosso participante estava a falar. Esse é um exemplo concreto. Vejam a quantidade de comissões que se criam, de relatórios, e depois o que é que acontece? Pouco ou nada. Obrigada, professora. É realmente preocupante. Temos, portanto, Maria Teresa Rosendo Rito, que questiona. Não questiona, pede um comentário. Os mega agricultores do Ribatejo pretendem mais regadio e o projeto Tejo quer mais barragens entre Abrantes e Lisboa, chamando-lhe o novo Alqueva. Em um contexto de escassez de água, penso que o regadio tem é que diminuir e que não são as barragens que geram água. Solicito-lhe um comentário. Muito obrigada. Eu sou completamente contra mais barragens e faz-me imensa... Como é que eu ia dizer isto de uma forma... assim, nós temos imensas barragens. Nós temos um sério problema de gestão de água. E mais barragens é nós termos que equacionar. Nós não podemos, melhor dizendo, nós não podemos estar a pensar em criar mais barragens sem primeiro equacionar território. E qual é a estratégia e qual é o ordenamento do território? O que é que se pretende deste país? Não podemos ser um país agrícola fantástico porque não temos solos. Temos o clima que temos. E eu gostava de pensar território. O que é que vamos fazer? Vamos fazer floresta? Então, vamos fazer floresta, mas bem. Vamos fazer irrigação? Vamos fazer bem. Onde? Como é que se passa? Como é que se pode estar a pensar em mais barragens só porque de repente tivemos esta seca grave e provavelmente e vamos ter mais? Mas assim, vamos pensar. E vamos, sim, se tivermos que construir mais, onde? Não é assim. Agora é mais esta aqui, mais pisão, mais uma nudez, mais um... Não é essa a solução. O território tem que ser pensado de uma forma integrada. Enquanto tivermos assim, não... Quer dizer, nós estamos a pensar como os espanhóis estavam a pensar há quase 50 anos atrás, a criar barragens, para depois fazer tranjados, para depois fazer aquilo que fizeram no sul de Espanha e que agora estão arrependidos. Portanto, é preciso olhar ali para o lado e também ver. Eu não sou contra o regadio, nem contra as culturas irrigadas. Agora, vamos pensar como é que vamos fazer. Agora, não pode ser assim. Não é mais barragens, não é uma série de coisas. Olha, o que é que deviam ter feito? Uma coisa tão simples quanto isto. Deviam ter limpas barragens que tínhamos no momento atual, porque houve uma seca severa, estava tudo à vista, era limpar as barragens para ter a maior capacidade de armazenamento. O que é que fizeram? Zero. Isso é que é a realidade. Essa quanto a factos não há argumentos. Portanto, não é estarmos sempre a fazer mais barragens, mais isto, mais aquilo. Não, vamos gerir o que temos. Não sabemos sequer gerir o que temos. Isso é uma grande tristeza. Obrigada, professora. Vamos dar lugar a mais 2 questões, depois teremos que encerrar e todas as outras questões poderão então remeter à professora. Portanto, temos Jaime Pereira. Boa tarde. O Esteval é por muitos considerado terras de fome. É considerado um fim de ciclo evolutivo de coberto vegetal.
pois os estevais originam estevais. Tem uma forte ação aleopátrica e de gestão de fósforo do solo, depletando este para outras espécies. E o uso desta em relação a atividades económicas é muito pouco diversificada. Não existem estruturas para a sua utilização como espécie aromática. Além da apicultura, que sugestões de atividades económicas poderá então sugerir para a utilização dessa espécie e dessas parcelas que estão com essas populações? É verdade. Mas é verdade uma parte, que é, e eu sou completamente fã da esteva. Eu digo já que é para perceberem a minha resposta. É verdade que a esteva era utilizada em Trás-os-Montes para cozer o pão. É verdade que a esteva pode ser utilizada porque tem o ládano e é um fixador, e há um alemão que está a explorar a esteva no Baixo Alentejo nesse contexto e está a tirar dinheiro desse. Os espanhóis o fazem. É verdade que a esteva resiste e existe em solos pobres e consegue, e tem uma capacidade brutal de adaptação. É verdade que pode ser um indicador, se eu vir esteva e pensar bem, os solos já estão muito danificados, mas agora tudo isso é verdade. O que não é verdade? A esteva deixa existir outras espécies na sua envolvência. E eu posso demonstrá-lo no terreno. E posso demonstrá-lo em Valformoso. Portanto, isso não acontece. E coexiste com outros, com o rosmaninho, coexiste e não vejo esse problema. O que é que eu posso tirar da esteva? Posso. E posso agora, a partir do momento em que eu considerar que ter matos de esteva são serviços de ecossistema, porque eu acabei de mostrar, e os estudos científicos começam a demonstrar, que ela tem uma enorme capacidade de fixação de carbono. E isso implica que é um serviço de ecossistema. E se passarmos ao facto de se pagarem os serviços de ecossistema, então, tendo na minha propriedade uma área de mato em que tenho estival, então eu posso tirar também rendimento dessa esteva. Agora, muitas vezes criam-se determinados, eu não lhe vou chamar mitos, mas eu vou, algumas coisas, alguns elementos que se criam, mas que eu gostava de confirmar, ou é melhor confirmar no campo, ou melhor ver como é que acontece. Mas é verdade que a esteva pode ter esse papel e desempenhar esse papel. Eu posso ter dinheiro por serviços de ecossistema, sim. E espero que isso aconteça em relação aos matos, quer a esteva, quer a urso, quer a todas as outras, uma vez que posso ter incências, mas posso ter rendimento de outra forma. Muito obrigada, professora. Nuno Cortês, que não conseguiu ligar o microfone, deixa aqui uma mensagem. Queria cumprimentar a professora Maria José pela excelente exposição e esclarecer uma questão que foi colocada. A parceria portuguesa para o solo está a fazer uma uniformização dos critérios de classificação e cartografia dos solos em Portugal. E foi já criado o CNIS, Sistema Nacional de Informação de Solos, que se encontra no site da DGA-DR. Muito bem, obrigada, Nuno. Muitíssimo obrigada. Vamos então, já estamos muito avançados no tempo, vamos ver se o Luís Filipe Sobral uma última tentativa, mas não me parece que consiga colocar a sua questão por oralmente. Não me parece que seja possível. Neste momento, creio que já não haverá mais questões à professora. Gostaríamos de agradecer portanto, este fantástico webinar em termos de informação, muito, muito importante, e desejamos portanto, uma boa resto de tarde e felicitamos a participação de todos, e dizer também que regressaremos portanto, no próximo mês com mais webinars que divulgaremos atempadamente. Muito obrigada uma vez mais, professora, desejamos um bom trabalho. Só agradecer muitíssimo todas as perguntas e também a partilha de conhecimento.
como aconteceu em relação a quem me deu informações e foi muito bom rever pessoas que eu não via há imenso tempo e felicitar pelo evento e pelo sucesso que estão a ter e ficar muito grata pelo convite e por poder partilhar um bocadinho do pouquinho que sei sobre estas matérias. Mas muitíssimo obrigada. Para nós é muito importante e é uma honra também poder contar com profissionais como a professora, que realmente nos transmitem informações muito, muito importantes que todos nós devíamos ter conhecimento e contribuir para isso, para a educação, então, de todos nós. Muito obrigada, então, professora. Obrigada. E obrigada a todos os participantes e esperemos vê-los no próximo webinar, no próximo mês. Muito obrigada e boa tarde.